E aí, seja bem-vindo ao meu canal, Momento da Palavra. Eu quero ler um texto aqui para vocês, onde Pedro pergunta para Jesus quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão. Jesus responde a Pedro e logo em seguida inicia-se com uma parábola, explicando melhor sobre o assunto. Vamos ler esse texto? Está lá em Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 21, que diz assim: Então Pedro se aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? 7 vezes? Não 7 vezes, respondeu Jesus, mas até 70 vezes 7. Aí então Jesus entra com a parábola. O reino dos céus pode ser comparado a um rei que decidiu pôr em ordem as suas contas com os seus servos. E quando estava fazendo isso, foi-lhe trazido um dos seus servos que lhe devia muita prata. Como ele não tinha condições de pagar, o rei ordenou que fosse vendido para pagar a dívida, bem como sua esposa, e seus filhos e tudo o que ele tinha. Mas o servo prostrou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Senhor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. Então o rei teve compaixão dele e soltou e perdoou a sua dívida. Mas quando aquele servo saiu da presença do rei e encontrou um dos seus companheiros que trabalhava com ele, ele devia 100 denários. E o agarrou pela garganta e exigiu que lhe pagasse na hora. O homem prostrou-se diante dele e suplicava que lhe desse um pouco mais de tempo. Tenha paciência e eu lhe pagarei, implorava ele. Mas o seu credor não queria esperar, mandou prender e encerrar o homem até que a sua dívida estivesse totalmente paga, no caso mandou prendê-lo. Então, o amigo do homem que viram o que havia acontecido, ficaram tristes e foram contar tudo ao rei. Então o rei chamou à sua presença o servo que lhe tinha perdoado e disse: Você é um servo mau. Eu lhe perdoei aquela dívida enorme. E só porque você me implorou, você não deveria ter misericórdia do teu companheiro do mesmo modo como eu tive com você? Então o rei, irado, mandou o homem ser duramente castigado até pagar o último centavo que devia. Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusarem a perdoar diretamente o seu irmão. Bom, tem até o texto, o texto não, a oração do Pai Nosso, Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aqui Jesus explica que a gente não deve perdoar apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso dá 490 vezes. Falou, mas a gente tem que ter paciência, às vezes eu acho que nós temos que ter mais fé do que paciência. Mas, na questão do perdão, você nota aqui que um servo lhe devia prata. Prata valia mais do que denários. Então, Deus nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, porque todo o tempo nós somos pecadores. E Deus nos perdoa quando a gente se arrepende, quando a gente clama a Ele: Senhor, perdoa os nossos pecados. Então, se a gente pede perdão pelos nossos pecados, mas nós não sabemos perdoar aqueles que pecam, que fazem coisas erradas contra nós, eu diria, tivesse pecado contra nós, aí nós não estamos exercendo aquilo que Deus quer que a gente seja, entendeu? Porque assim Ele disse: Assim meu Pai Celeste fará com vocês, se cada um de vocês se recusarem a perdoar, entendeu? Mas tem uma coisa totalmente diferente nessa questão. Eu sei porque eu já passei por isso. Eu fiquei com raiva de uma pessoa muitos anos. Ele era da família, Por um tempo ele foi da família, depois, não foi mais. E eu não conseguia perdoar essa pessoa, sabe? Se eu pensasse nele, eu ouvisse ele na minha frente, eu sentia uma raiva dentro do meu coração muito grande. Só que quando eu aprendi a liberar esse perdão, eu percebi que isso fez muito bem para mim. Fez mais bem para mim do que para ele. Porque quando a gente não perdoa, isso é um empecilho na vida da gente. É como se uma pedra, a gente estivesse carregando uma pedra aqui dentro, certo? Aquilo ali não traz, como se diz, não traz nada que acrescenta na tua vida. Só é uma pedra, você carrega uma pedra o tempo todo no teu coração. E isso é ruim porque vai endurecendo o teu coração para as outras circunstâncias. Mas perdoar a pessoa não significa que você deve voltar a ser amigo, que você vai voltar a trazer dentro da sua casa, que você vai voltar a estar junto com aquela pessoa e agindo da mesma forma. A gente sabe que não é assim. Porque quando você tem, por exemplo, a pele, você corta ela um corte muito feio. Você faz um curativo, certo? Mas a cicatriz fica, ela nunca mais vai ficar igual.
certo? E quando alguém nos machuca, o corte às vezes é profundo e a gente precisa curar esse machucado. E se você não deixar curar, vai levar por muitos anos isso e vai te fazer mal, porque é uma ferida aberta, e quando a ferida está aberta, ela pode gangrenar, pode dar bicho e pode inclusive levar à morte, né? Curioso, né? E quando uma pessoa te ofende, uma pessoa te machuca, é da mesma forma. É uma ferida que abre no teu coração. E se você não tratar essa ferida, vai fazer mal para você. E talvez você diga assim, Otávio, você quer dizer o que com isso? Aprenda a perdoar essa pessoa. Se você não consegue, peça a Deus, Senhor, me ajude a perdoar, porque eu preciso liberar esse perdão, porque a minha vida vai mudar completamente com isso e vai fazer mais bem para mim do que para ele. Então eu acho que é importante isso, porque além de estar escrito na Bíblia, Deus quer tratar o coração da gente, porque Deus tem o melhor para nossa vida, né? Eu vou voltar a repetir aqui o que eu já disse em outros vídeos, lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal. Então Deus quer tratar essa ferida. Amém? Isso aqui é uma mensagem rápida